eu queria que você contasse dessas duas reuniões, o que foi decidido. O Zubeldia está assinando o planejamento do ano que vem, junto com todo mundo, ou não está? E com os jogadores, qual que é o pacto? Bom, pois é, não se falou. Rolaram reuniões, né, na quinta-feira no centro de treinamento. E não se falou de 2025, nem com o Zubeldia, nem com os jogadores. Se o trabalho do Zubeldia não é melhor que o Dorival, não é. No Brasileirão ele é bem melhor. E ainda tem o que fazer, né? O Brasileirão do Dorival foi horripilante, né? O time ganhou um jogo fora de casa na penúltima rodada, né? O Brasileirão do Dorival foi um desastre, né? E o Zubeldia ainda tem, via Brasileirão, uma forma de salvar minimamente a temporada, levando o time para a Libertadores, né? Eu imaginei, Marília, que a conversa tete a tete do Casares com o Zubeldia também incluísse 2025. Por quê? Porque o Casares decidiu mudar 2025 do São Paulo. O São Paulo será o único clube grande do país que apertará os cintos para 2025. O único. Todo mundo vai continuar investindo pesadamente. O São Paulo vai recuar. Isso foi definido na aprovação do Fundo de Recuperação Financeira, no projeto de revitalização da categoria de base, e lá o terceiro pilar é o projeto Morumbi 2030. O São Paulo terá, em janeiro de 2025, a janela, falando em janela, a menor janela do futebol brasileiro, a menor janela dessa diretoria desde que ela entrou. Isso para o Zubeldia é novidade. Quando ele foi contratado, não tinha nada disso para 2025. Só para deixar claro. O São Paulo, quando o Zubeldia assumiu, era o time que tinha contratado menos de 6 meses antes o Rames Rodrigues e o Lucas na janela, certo? Agora o São Paulo não vai contar. Na segunda janela, ele já teve uma pista, né? Foi o 13º time em investimento na segunda janela do Brasil. Essa super janela que eu falei. E só foi 13º porque trouxe 2 jogadores no último dia, né? O Jamal Lewis e o Santiago Longo. Senão seria 16º, talvez, em investimento. Então já tinha uma pista. Mas não teve isso na conversa. A conversa teve 2 pontos principais. O pacto por esses 9 jogos e reforçar o quão importante é para o São Paulo estar na Libertadores do ano que vem, ainda que seja na pré, e aí todo esse calendário que você falou, a pré começa na primeira semana de fevereiro, aí já está, a Comebol já colocou, né? O São Paulo queria fazer pré-temporada nos Estados Unidos. Na verdade, tem jogo de pré-Libertadores dos times que estão antes da fase que os brasileiros vão, na última semana de janeiro. Isso. Para os brasileiros, né, o quinto e o sexto, posição que o São Paulo disputa hoje, é a primeira semana de fevereiro. Bom, enfim, parênteses feito, a conversa foi em cima da necessidade, da importância da classificação para a Libertadores. E segundo ponto, nós não estamos fritando você, não. Nós confiamos em você para esse período, mas não se falou de 2025. Enquanto o Casares falava com o Zubeldia... Mas ele tem contrato, certo? Tem contrato até o final de 2025. Então, não tem que renovar, então, exato. Mas por isso que eu imaginei que ele tem contrato até 2025, mas quando ele assinou, não tinha. Nós apertaremos completamente os 5 2025 para nós, vai ser na conta do padeiro. Não tinha isso na conversa da contratação. Só isso que eu estou falando. Talvez ainda. Você acha que isso pode fazer ele querer sair? Não sei. Eu creio que não. Pelo menos publicamente, ele nunca se queixou da pouca fartura do São Paulo no mercado, ou da pouca apetite em contratações, do elenco tal. Publicamente nunca se queixou. Agora, ao mesmo tempo que conversavam Zubeldia e Casares, os diretores do São Paulo, o Belmonte, o Muricy, o Rui Costa, tinham a mesma conversa com os principais líderes do elenco sobre a importância dos últimos 9 jogos e disputar a Libertadores. Foi tipo uma dinâmica de grupo em que eles se dividiram estrategicamente, entende? O presidente fala com o treinador, dá apoio, e a direção fala com os principais jogadores. Para que, a partir do jogo com o Vasco, uma espécie de pacto, a gente já ouviu essa palavra 1000 vezes no futebol, pacto de 9 jogos, pacto de 1 mês, pacto de Varsóvia, que para esses 9 jogos, todos se dediquem ao máximo, inclusive o presidente, que não estava indo mais a jogos, estava indo a shows, né? Todos se dediquem a
classificação do São Paulo para a Libertadores. Eu só coloco um asterisco, lembrando que o São Paulo volta a jogar no Brasileiro na quarta-feira, o jogo antecipado nessa confusão toda. Aliás, amanhã tem julgamento também de São Paulo e Fluminense, remarcação ou não de jogo. Esse é o segundo asterisco. O São Paulo volta a jogar na quarta-feira um jogo antecipado em que ele não foi consultado e terá que jogar no Brinco de Ouro da Princesa como mandante. Então, o auxílio da diretoria no pacto pela vaga é jogar apenas 3 das 9 partidas no estádio Cícero Pompeu de Toledo, onde os shows do Bruno Mars estão rolando em série. E vai acontecer isso muito mais vezes, porque eu tenho o calendário dos shows do Morumbi para 2025. Você tem aí o da CBF, eu tenho do Morumbi. E o São Paulo está palmeirando. Esse é o projeto do Casares. Depois a gente discute em outra sessão aqui. A base de toda a reestruturação do mandato do Casares é o projeto Palmeiras. O fundo, a base, o acordo com a produtora de shows e a reforma do Morumbi com o mesmo parceiro que o Palmeiras tem. Repare como ele está seguindo muito o que o Palmeiras fez nos últimos anos, né? E com agora um sucesso comprovado. Você acha? Vocês querem falar do São Paulo? Eu troco de assunto aqui. Mili? Arnaldo, por mim, já falou tudo. Eu também, eu acho que o Arnaldo falou tudo, eu só queria dizer isso, assim, gente, assim, os estádios não são mais estádios, né? E eles não pertencem mais aos clubes. E não é mais para futebol. É uma mudança muito radical essa. A gente e tem um custo esportivo muito alto. A gente está começando a pensar, começando não, né? A gente já está pensando no futebol faz tempo, só como se fosse uma planilha de custo-benefício. O dia que o futebol for só isso, o futebol acabou. Pois é, para o Arnaldo ficar feliz, a Argentina fez 1-0 na Venezuela. Senão a Venezuela podia esticar um pouquinho do Brasil. Neste momento, com os resultados parciais da rodada, o Brasil caiu para a 7ª colocação, está na 7ª colocação das eliminatórias com 10 pontos, porque a Venezuela está perdendo a Argentina e continua com 11, porém a Bolívia está ganhando e passou, o Brasil está com 12. O Equador está empatando só, então com o Paraguai. Então, por enquanto, o Brasil só precisa ganhar para voltar à 5ª posição das eliminatórias, depois de uma vitória sobre o Chile. É o nosso Ramos Rodrigues jogando os 90 minutos no céu, na altitude máxima. Supera, Arnaldo, supera. O pessoal supera. Gente, eu vou trocar de assunto rapidinho aqui, nós vamos de Corinthians, por quê? O dia foi quente, fora, dentro, no CT, etc e tal. Vou pedir uma foto do goleiro Hugo para mim, porque assim que o Corinthians publicou nas suas redes sociais que tinha feito opção de compra dos 50% dos direitos esportivos do Hugo, o Hugo postou essa foto nas redes sociais. Põe para mim, por favor. Vou tentar explicar a operação aqui. Tem uma foto dele do Instagram, gente. Eu passei aí mais cedo para a produção. Bom, o Hugo postou nas suas próprias redes sociais uma foto dele, feliz, e colocou 2 corações lá, escrito "Estou feliz na minha casa", durante o treino. Logo depois, o Corinthians dizer que tinha formalizado a opção de compra desses 50% negociados no contrato assinado em julho, que era um ano de empréstimo com opção de compra. Segundo o Corinthians, na própria nota, que eu também passei, gente, se a gente tiver a nota para colocar do Corinthians, também agradeço, senão eu falo aqui. Na nota do Corinthians, o Corinthians diz ter feito a opção de compra e, por causa disso, o Corinthians teria acertado o pagamento do que deve, né, do saldo para dar 1 milhão de euros, pagou 200 mil antecipado, então são mais 800 mil, em 4 parcelas a partir do ano que vem. O que diz o Flamengo? O Flamengo diz que essa decisão do Corinthians implica em o Flamengo aceitar as condições de pagamento e que isso o Corinthians não teria apresentado. São a versão de um lado, a versão do outro. O fato é que o Corinthians diz ter feito essa opção, então pelo menos agora se obriga a pagar. Mas o Flamengo, aqui está o Instagram do Hugo, como eu disse, sou muito feliz na minha casa, foi minutos depois do Corinthians ter publicado a nota dizendo que tinha feito opção,
E essa nota do Corinthians informa que formalizou a opção de compra dos direitos econômicos do goleiro junto ao Clube de Regatas Flamengo, de acordo com o estabelecido no contrato de empréstimo. Em julho, o pagamento será efetuado em 4 parcelas semestrais a partir de janeiro de 2025. Não encerra a questão, primeiro, diz que vai pagar, mas o Flamengo quer as condições de pagamento, ou aceitar essas condições que o Corinthians vai apresentar, e além disso não resolve a questão do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Enquanto o Corinthians acha que, ao anunciar que vai comprar, eventualmente, não teria que pagar os 500 mil de multa, porque agora já é uma opção de compra, não é mais um empréstimo, o Flamengo discorda disso, Renato. O Flamengo discorda com algumas, vamos assim dizer, argumentações que me parecem justas. O Flamengo vendeu o Mateuzinho para o Corinthians e teve problemas em receber o pagamento do Mateuzinho. O Corinthians dizer que vai comprar não significa que ele vai pagar no período, porque o Corinthians é sabidamente um mau pagador. Então, o que o Flamengo quer? O Flamengo topa, aceita, olha, vou comprar, ok, mas quais são as garantias bancárias que você me dá? Se você não pagar, quem é que vai pagar por você? É isso que o Flamengo está exigindo. E me parece absolutamente plausível diante do histórico de mau pagador do Corinthians. É isso que está pegando. O Flamengo topa receber as 4 parcelas no ano que vem. O Flamengo topa tudo, mas ele quer garantias bancárias. Ou seja, chegar na data, 31 de janeiro, e o Corinthians não pingou, ele vai no banco, que vai ser o avalista, e recebe o dinheiro do banco. E o Corinthians está resistindo, até onde eu sei, por fontes do Flamengo, o Corinthians está resistindo a dar essas garantias. Talvez até porque tem uma certa dificuldade de conseguir tais garantias bancárias nesse momento que ele está devendo a todo mundo. Então, o problema é esse. E aí, dizer que vai exercer a opção de compra, para mim, não é o suficiente para deixar de pagar os 500 mil no jogo de volta da Copa do Brasil. Eu acho que o Flamengo está certo em dizer que, dentro dessas situações que está, ele vai querer os 500 mil de novo, como foi pago. Aliás, foi pago já 2 vezes, né? Foi pago no Campeonato Brasileiro, ele ganhou 2-1, e essa vai ser a terceira. E foi pago no jogo que o Flamengo ganhou por 1-0, no jogo de ida da Copa do Brasil. Então, ou o Corinthians garante que vai pagar porque tem avalistas fortes por trás, ou o Flamengo não considera vendido e vai cobrar os 500 mil desse jogo de volta. Muito bem, jogo de volta que está marcado para o dia 20, como eu falei aqui na abertura do programa. Amanhã tem no STJD o julgamento dos pedidos de Corinthians e Vasco para cancelar a inversão das rodadas de Brasileiro com o Copa do Brasil. Acho bastante improvável que aconteça, mas vai ser interessante ver o posicionamento do STJD nessa. Tem o julgamento de cancelar o jogo, né, do São Paulo com o Fluminense, jogo em que o juiz acha que colocar a mão na bola vale. Então, talvez, vamos ver o que o STJD acha disso também. Ou se, por uma decisão do STJD que a gente já discutiu aqui, a gente tem uma nova regra a partir do ano que vem, que a CBF tenha o mínimo de transparência com essa jossa do VAR, que ela não poste o VAR errando 5 meses depois do jogo acabar, inviabilizando a gente criticar o trabalho ridículo que ela presta e cobra dos clubes por essa porcaria deste VAR. Né? Então, já que vai cobrar por essa porcaria, ou invalida o negócio que sabe a regra, ou publica a súmula junto com o VAR. Então, como disse o André... estrategicamente ocultando a prova do crime, né? Exatamente. Porque essa é a questão. Talvez o São Paulo... O provável que aconteça é o São Paulo entrou depois do prazo, que é 48 horas, né? E é isso. E aí, porque não tinha VAR até então, e o VAR, no caso, é a prova do crime. E alguém escondeu o áudio do VAR por 5 dias. Quem? Essa é a questão, né? Qual?